Mensagem de hoje, né? O tema hoje é pão da vida. E nós vamos estar lendo João 6, do versículo 32 ao 35. João 6, do 32 ao 35. João 6, versículo 32 ao 35. Uhum. 32 ao 35. Todos já acharam? Vamos estar lendo então, né? Então diz assim: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então vamos estar lendo só até aqui. Então o que nós vemos aqui? Que Jesus, ele é o quê? Ele é o pão da vida. Ele é a única coisa que pode nos saciar nesse mundo. Se não for Jesus, nós vamos buscar tantas coisas nesse mundo, mas nós não vamos nos encher. Por que as pessoas procuram tantas coisas no mundo? Para saciar a sua fome, os seus desejos. Então as pessoas vão em que? Elas procuram o quê? Procuram sucesso, poder, dinheiro e tantas outras coisas. E a gente vê que o mundo está faminto dessas coisas. Sucesso, dinheiro. Então os olhos do mundo estão aqui, porque eles acham que aqui é que vai saciar a vida deles. Mas jamais o mundo vai ser saciado com as coisas do mundo. A única coisa que nos sacia verdadeiramente é Jesus. É o nosso pão da vida, né? É aquele que nos dá esperança, é aquele que cuida de nós, é aquele que vai nos enchendo, nos sustentando. Por mais que a gente passe problemas, adversidades, Ele está ali conosco, nos dando ali aquele sustento, cuidando de nós em todo o tempo, né? Então nós precisamos caminhar com esse Deus, com aquele que é o pão do céu, aquele que é tudo para nós. Então a gente tem que sempre buscar a Deus, né? Em João 15, não precisa ler, do 1 a 11, fala que Jesus, ele é a videira e nós somos os ramos. Então, sem Jesus, o que nós somos? Se Ele é a videira e nós somos os ramos, o que nós somos sem a videira? Nada. Nós não somos nada. Nós alimentamos é de Deus. Então, toda pessoa que não quer Deus, que não procura Deus, não procura o pão da vida, ela tá sem esperança no mundo, porque o mundo não dá esperança para ninguém, não dá o sustento que a gente precisa. No mundo a gente não tem esperança. O que nos dá esperança, o que nos fortalece é quem? É Deus. E por mais que a gente passa por adversidades, mas a gente tá ali ligado nele, ligados na videira, e jamais nós seremos abalados, né? E aqui nesse texto de João 15, fala que toda árvore que dá frutos bons, ele limpa para que dê mais frutos. Mas aquela que não dá fruto, ele corta, ele poda, porque ele fala aqui para que nada serve. Mas eu acredito assim, que a videira é Jesus. E quando nós vamos assim nos dispersando, caindo, nós vamos chegando muito perto do chão, da sujeira, das lamas do mundo, e daí Jesus tem que vir e podar ali para que a gente venha se limpar e brotar e nascer novamente em Deus.
Então, o importante nas nossas vidas é nós estarmos ligados em Deus, ligadas em Deus, para quê? Para que a gente venha frutificar em Deus. E eu fiquei pensando, gente, a Bíblia, em muitos textos, nos compara com o quê? Com a árvore. E é tão bom ser uma árvore, ser algo produtivo, porque uma árvore, ela dá sombra, as folhas de muitas árvores são remédio e elas dão frutos para o sustento de muitas pessoas. E Deus nos chama para quê? Para a gente ser essas árvores, para a gente estar ligadas nele, para que a gente venha ser sombra para as pessoas, para que a gente venha ser remédio e para que a gente venha ser o alimento que as pessoas estão precisando. Então tem um motivo para a gente estar nesse mundo, para a gente gerar coisas boas na vida das pessoas. E todas as vezes que a gente não quiser gerar coisas boas na vida do outro, aí vem alguma podinha nas nossas vidas. Não, você está se sujando, você está decaindo, eu vou ter que cortar um pouquinho para brotar de novo, para vir um broto mais bonito, para gerar mais fruto, né? Então nós precisamos entender o motivo que nós estamos nesse mundo, né? Para ser bênção na vida do outro. Em Mateus 5, vamos ver o que está falando? Mateus 5. Vamos ler do 14 ao 16. Mateus 5, 14 e 16. Mateus 5, 14 e 16. Diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Então, por que nós nascemos? Nós precisamos ser essa árvore, né, que alimenta as pessoas, que é remédio, que é sombra. E nós também nascemos para quê? Para ser a luz do mundo, ser o farol na vida das pessoas. O que o farol faz? Ele alumia para mostrar o caminho. Então, todas as vezes que a gente vê uma pessoa que está precisando de Deus, nós somos a luz ali naquelas trevas, naquela situação que a pessoa está vivendo. E sempre que a gente vê uma pessoa em qualquer situação ruim, nós temos que lembrar, ele está em trevas, ela está em trevas, mas eu sou o farol, eu sou a luz para alumiar todas aquelas trevas. Então a gente tem que entender o porquê que nós estamos nesse mundo, o que Deus espera de cada um de nós, porque é muito fácil, gente, a gente viver do nosso jeito, segundo o nosso coração, segundo a nossa vontade. Nós vamos ser árvores na vida das pessoas se nós estivermos na nossa carne? Nós não vamos. Nós vamos ser luz? Não vamos, porque nós vamos olhar a pessoa e nós vamos ver só os defeitos dela, nós não vamos olhar que ela está nas trevas e que ela está precisando da nossa ajuda, ela está precisando da nossa luz. Então toda pessoa que a gente encontrar que tiver em trevas, quem é a luz? Nós temos a luz de Deus na nossa vida. E essa luz não é só para nós, é para mostrar o caminho para a pessoa. Nós somos o farol que as pessoas estão precisando para se encontrar, para encontrar o verdadeiro caminho que vai levar eles no céu. Então, todas as vezes que a gente vê um carro aí à noite, aquele farol, você vai lembrar, eu tenho que ser esse farol, eu preciso mostrar o caminho para as pessoas. Então, a gente tem que ter isso na nossa vida. Nós não estamos nesse mundo para
para nós, para viver a nossa vida, mas também para ajudar o outro nas suas dificuldades, em tudo que eles precisam, né? E Mateus 15, 22, vamos ver o que está falando? Mateus 15, tá pertinho aí, né? Nós vamos ler até o 28. Mateus 15, 22 até o 28. Diz assim: E eis que, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Então, gente, eu lendo esse texto, eu falei o quanto aquela mulher cananeia foi luz na vida daquela filha endemoniada. A filha dela jamais seria liberta se ela não tivesse uma posição de quê? De ser luz, de ser farol na vida da filha. E ela clamava e com fé, com determinação, nada parou ela. Por quê? Porque ela estava cheia de amor por aquela filha. Certamente ela via aquela filha lá endemoniada, e uma pessoa endemoniada, ela xinga, ela fala, e é aquela coisa horrorosa dentro de casa, mas ela tinha o amor de Deus, né, pela vida daquela filha. E ali ela foi determinada ao quê? A trazer a cura para a filha dela. E, gente, nós precisamos ser determinados para abençoar as pessoas, abençoar a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela. E nós temos que ir atrás de Jesus e clamar e falar: Senhor, filho de Davi, transforma o fulano, mas está demorando e parece que Deus não está se importando, Deus não está me ouvindo. Mas nós vamos clamar, nós vamos insistir, nós vamos nos humilhar na presença do Senhor e nós vamos ouvir o que aquela mulher cananeia ouviu: a tua filha está curada. Gente, então vale a pena ter fé em Deus, nos humilhar na presença do Senhor, não deixar que nada tire o nosso foco. O inimigo, ele quer nos desanimar, ele quer falar: não vai adiantar, o fulano não vai mudar, a fulana não vai mudar, para que você está perdendo o seu tempo? Mas quando nós vamos na pessoa certa, quando nós temos esse pão da vida na nossa vida, nós sabemos que ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas nossas vidas, nós vamos lutar, nós vamos clamar, nós vamos com fé, com perseverança, e nós vamos vencer as batalhas da nossa vida. Eu lembro que meu esposo teve uma época que ele estava muito ruim, e eu sempre chego em casa à noite e a gente vai orar. E eu lembro que um dia ele falou: Deus, me cura, e bateu o pé, me cura, e ele melhorou. Então, gente, é clamar a Deus, é insistir com Deus. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós não merecemos nada. É o nosso clamor, é a nossa insistência, é a nossa humilhação
coração diante daquele que pode todas as coisas, que vai trazer essa palavra. Vai, recebe o seu milagre. E eu creio aqui nesse grupo que nós somos essas pessoas, que nós vamos atrás, nós vamos com fé, com perseverança. Não importa o que nós estejamos vivendo, nós vamos vencer. Porque quem está conosco é aquele que fala: eu estou com você, você não vai ser envergonhada e eu vou te dar vitória. Mas depende da nossa fé, da nossa posição, do nosso amor por aquelas pessoas que nós estamos orando e intercedendo, né? E, gente, em Lucas 22, vamos estar lendo Lucas 22, do 31 ao 34. Pouco para frente, né? Lucas 22, do 31 ao 34. Lucas 22, 31 ao 34. Lucas 22, 31 ao 34. Então diz assim: Simão, 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 eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronta a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Vamos estar lendo só até aqui. Então, gente, nós precisamos andar com Deus. Pedro, ele não conhecia ele verdadeiramente. Quem conhecia Pedro é Jesus. E nós não nos conhecemos. Quem nos conhece é o Senhor. Mas Pedro, ele estava ligado em Deus. Ele tinha o pão da vida na sua vida. Ele estava ligado à videira verdadeira que era Jesus. E Jesus foi misericordioso com ele. Pedro negou Jesus, mas ele continuou andando com Jesus. E nós, gente, por mais que a gente tenha as limitações nossas, por mais que às vezes a gente desanima com qualquer coisa e a gente se entristece, Deus nos conhece e Deus também nos perdoa. Por quê? Pedro, ele amava Jesus e Jesus sabia que Pedro amava ele. E nós, gente, Deus sabe que nós amamos ele. Mas nós também, às vezes, somos carnais, nós ficamos tristes, nós às vezes temos pouca fé, a gente está passando por uma adversidade e a gente fala assim: Deus, cadê o Senhor? O Senhor esqueceu de mim. Então, às vezes, nós somos Pedro, nós somos inconstantes, nós não conhecemos nós verdadeiramente, qualquer problema, qualquer situação vem nos entristecer, mas Deus é aquele que quando a gente anda com ele, quando a gente recebe ele na nossa vida, quando ele é o pão da nossa vida, ele nos perdoa e a gente vai prosseguindo com Jesus. Ali Jesus perdoou Pedro e Pedro se tornou o grande Pedro aí que a gente conhece, né? E então, gente, tem esperança para nós, para as nossas tristezas. Tem hora a gente falar: Deus, mas o Senhor não está vendo o que eu estou passando. E Pedro era assim. Pedro achava que ele tinha toda a fé do mundo, que ele nunca iria negar Jesus, mas logo ele viu que ele era tudo aquilo que Jesus disse. Mas ele andava com Deus, ele estava ligado na videira, ele tinha o pão da vida na sua vida e ele venceu. E nós também vamos vencer, né? Nós também vamos, com todas as fragilidades, com todas
com todos os pecados que às vezes a gente tem, que a gente acha que nem é pecado, né? Mas é pecado ser incrédulo, é pecado, eu acredito, a gente achar que Deus não vai fazer. Deus trabalha, gente, e no tempo dele nós vamos receber a palavra que ele falou ali para aquela mulher cananeia: vai, a tua filha está curada. Gente, nós vamos receber, a Dona Teresa vai receber essa palavra, só está curada. As pessoas que estão passando adversidades aqui, é ficar firme, é ficar ligadas em Deus, ligadas a essa videira, é ficar sempre recebendo o pão do céu. Aqui, nós estamos reunidos aqui, o que nós estamos recebendo? O pão do céu. Nós estamos sendo sustentados por Deus. Então é muito importante a gente estar reunidos em comunhão, recebendo esse pão, desse alimento. Para quê? Para a gente vencer. Pedro venceu as fragilidades da vida dele. Ele era muito frágil nas suas decisões. Ele venceu porque ele andava com quem nos faz vencedor. Então, andando com Jesus, nós sempre vamos ser vencedores, apesar das nossas deficiências, né? No Salmo 46, eu orando hoje, me veio para a gente estar finalizando aqui a mensagem de hoje. Salmo 46, do versículo 1 ao versículo 4. Salmo 46, do 1 ao 4. Então diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Vamos estar lendo só até aqui. Então, Deus é o nosso socorro. Deus foi o socorro da mulher cananeia. Deus foi o socorro de Pedro naquelas deficiências que ele tinha. E Deus é o nosso socorro, bem presente nas adversidades da nossa vida. Quando nós temos Ele na nossa vida, quando nós ficamos fortes em Deus, quando nós estamos ligados nele, nós vamos olhar as dificuldades da nossa vida e nós vamos lembrar que tem um Deus que cuida de nós. Nós vamos ter desafios, nós vamos enfrentar perigos, mas nós temos que saber que Deus está conosco em cada adversidade, em tudo que nós enfrentarmos. Nós temos um Deus que dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, né? Para nos guardar, para nos sustentar em todas as tempestades, em todos os ventos fortes da nossa vida, né? Então nós precisamos entender Deus, o que Ele quer de nós? Ele quer que a gente busque Ele, o pão da vida. Ele quer que a gente se reúna, vá para a igreja, se alimente, se fortaleça, se ligue nele, se ligue nessa videira, se fortaleça e clame a Ele. Não seja inconstante, por mais que você não está vendo nada acontecendo, Deus vai liberar o seu milagre. Quando a sua fé for verdadeira, quando você clamar, quando você humilhar, quando você estiver determinado a buscar de Deus aquilo que você precisa, nós vamos vencer, né?
Então Deus, Ele tem todos os anjos ao seu comando. Até os demônios estão sob o comando de Deus. Para demônios nos tocar, Deus tem que permitir. Então é por isso que a gente não pode estar abrindo lugar para isso, né? A gente tem que estar sempre se desviando daquilo que é errado. Mas Deus, Ele é o nosso castelo forte. Ele sempre enviará anjos para nos socorrer, para nos sustentar em todas as adversidades da nossa vida. Ele tem o comando dos anjos, Ele tem o comando da terra, Ele tem o comando do céu, da chuva, de tudo, e Ele tem o comando dos seus filhos. Mas nós precisamos estar fortes nele, andando com Ele, nos fortalecendo nele, para receber o que Ele tem para cada um de nós. E um exemplo disso é José do Egito, né? José do Egito, ele tinha Deus na sua vida, na sua essência. Veio as adversidades na vida dele. E aí eu acho que ele não entendeu. Igual muitas pessoas não entendem quando vem grandes adversidades, grandes problemas nas suas vidas. Tem hora que a gente fala, por quê? Por quê? E José do Egito, gente, ele era íntegro, ele era reto, ele era uma pessoa que não pecava mesmo. Ele foi tentado a pecar, mas ele não pecou. E ele estava ali na prisão, firme em Deus, firme ali na videira, firme ali com o pão da vida, sendo sustentado por Deus. Ele não murmurou, ele não reclamou. E Deus veio e deu vitória para ele. A bênção dele chegou. Ele saiu da prisão e virou o governador do Egito. Então, gente, Deus pode mudar qualquer situação quando nós confiarmos nele, ficarmos firmes, independente do que a gente está vivendo. Ah, por que eu estou passando isso? Porque não importa. Importa que você está crescendo, importa que a sua fé vai crescer e importa que Deus está com você. Ele está conosco e Ele vai nos ajudar. Ele nunca desamparou o seu. A palavra de Deus fala que eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então é palavra de Deus para nós. Então é nós ficarmos firmes, desviarmos do mal, das coisas erradas, e nós vamos ouvir do Senhor, né? Que o nosso milagre chegou e nós vamos sair de qualquer má situação quando a gente estiver firme nele, confiando nele. Amém? Então era essa mensagem de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês.